Tudo começa com o processo do Iaú, né? Cada filho de santo que nasce dentro do Aramefá começa uma nova história. E eu sou um babalorixá que eu escolho a dedo. Da roupa que o Iaú vai vestir, a louça, o barro que vai botar. Em Maragogi-Pinho, eu tenho uma história muito grande, que desde que eu comecei a fazer Iaú, eu venho a Maragogi-Pinho. E cada vez que eu volto, é um barro diferente, uma vasilha diferente. Eu acho que é isso, né? Os assentamentos, eu acho que tem uma importância. O Estédio Oxum é o iniciado no Aramefá Odeilê. E o candomblé, para mim, ele significou reencontro, né? Reencontro com a minha ancestralidade, porque eu estava muito perdida e eu sentia que faltava algo em mim, né? Eu já tinha ido a outras religiões e eu nunca havia me sentido tão representada, né? Pelos orixás como eu fui quando eu coloquei meus pés no terreiro, quando eu vi que existiam orixás, divindades que eram da minha cor. Para mim, o orixá ele tem 3 altares sagrados, né? Que é o primeiro altar do orixá, é onde ele vive. Esse é um altar muito grande também, que é o Maia, a mata, a pedreira. O segundo maior altar para o seu orixá é o seu corpo, é aquele que tem que estar sempre preparado, sempre mantado, né? Seu corpo é o templo da divindade. E depois tem o Ibá, que é a representatividade do orixá, né? Hoje muito se fala de vasilha, de panela, de pedra, de ferro. Existem diversas contradições, né? Um bota no barro, outro bota na louça. Eu acho que axé, cada um faz o seu. A palavra axé é força. Então a força, cada um tem sua força. Mas ninguém espera que tenha um lugar tão sagrado e tão ímpar aqui, né? Logo na saída. Porque com as árvores, com um sítio. E aí são vários relatos, inclusive o meu, quando eu coloquei meus pés a primeira vez, lá no Ebé, né, lá no Axé. Parecia que você tinha entrado num outro lugar, num outro universo, né? O terreiro está localizado nas margens da BR-101, então o trânsito de carro, de caminhão é muito comum, barulho, mas quando você está lá dentro, quando você está na comunidade, você parece não ouvir nada, parece que não existem, parece que não existe a nossa crise política brasileira, parece que não existe apenas um encontro com sua espiritualidade, um encontro e um compromisso consigo mesmo. Então, hoje muito se fala, né? Eu falo que qual que é a melhor casa, né? Para você fazer o santo. A casa que seu orixá escolheu. Eu acho que essa é a melhor casa. Não é o pai de santo que sabe mais, que sabe menos. Eu acho que hoje não cabe mais nem... Eu falo que não existe santo errado. As pessoas imaginam, o fulano fez o santo errado, o ciclano fez o santo errado. O que é o santo errado? Eu, antes de me iniciar, tinha aquela coisa, vai fazer Iemanjá, vai fazer Oxóssi, vai fazer Iemanjá, e eu fui entregue ao Oxóssi. Eu acho que a gente, quando a gente está ali pelo orixá, não pela fantasia, não pela alegoria, a gente só tende a ganhar. Eu acho que não cabe dentro do candomblé os contestamentos que existem dentro dele. Em relação à estrutura, ele é esse lugar imenso, né? Com várias casas de santo, com barracão, com um refeitório que vai ser o futuro, né? Espaço Cultural Jorge Caribé, com a exposição das obras. Mas a gente também tem muitas dificuldades. A gente tem uma dificuldade de abastecimento de água, por exemplo, né? A gente tem uma dificuldade de abastecimento de energia também. Claro que o pai é tão otimista que ele encara, inclusive, essa falta de energia como uma oportunidade de que a gente viva sem o celular, de que a gente
né? Viva como os antigos, com o pé cada vez mais no chão. Que é cada filho de santo que vai se iniciar, para mim é uma nova história que acontece. Eu não busco histórico, eu não busco nada. Para mim a determinação de Oxóssi através do jogo de búzia, com você foi assim, né, na sua iniciação, quando eu decidi fazer o santo, você ia ser abiante santo lavado, em uma semana eu disse, vou para Maragogi-Pinho, vou comprar barro, vou a Salvador comprar. Nós temos uma dificuldade muito grande em Teixeira de Freitas, que é encontrar artigos religiosos, uma coisa ou outra, e aí eu faço questão. Tem gente que me pergunta, mas é muito desgastante essa coisa de viajar, são 800 quilômetros, né? Então, assim, eu acho que a gente, quando tem certeza daquilo que a gente não faz pelas pessoas. A gente faz pelo culto, amor, dedicação aos orixás. Eu me lembro que quando frequentei outras denominações religiosas, eu me sentia muito não representada, não é mesmo? Aquelas figuras, aquelas pinturas daqueles deuses, daquelas divindades, elas todas brancas, todas de olhos azuis, né? De uma origem que eu não me identificava, mas que eu me sentia ali, falei, não, todo mundo tá ali, eu me sinto na necessidade de estar em um fazer religioso, então eu preciso estar aqui. E quando eu visitei pela primeira vez, mas sempre com muita angústia, aí quando eu visitei a primeira vez o Axé, que eu percebi aquele lugar de cura, toda aquela energia movimentada, enquanto aquilo conversava comigo, o quanto aqueles deuses eram como eu, eram da minha cor, o quanto eu poderia ser eu naquele espaço religioso, naquele espaço sagrado, né? O quanto contava a minha história. E eu fui entregue ao Oxóssi, né? Poderia ser entregue a Iemanjá, como já me disseram que eu era de Omolu, como já me disseram que eu era de Oxoguian. Então, assim, eu acho que todo santo é bom para a cabeça. Qualquer orixá é bom para caber. Tem aquele orixá que melhor casa com você? Tem. Eu já vi tanta gente com arquétipo de Yansan e foi feito de Oxum, ou vice-versa. Eu, né, que tenho um tanto de Oxóssi, mas também tenho um tanto de Iemanjá. Então, quando eu fiz santo, eu não tive essa dúvida de quem seria o dono da minha cabeça. E assim eu me entreguei de corpo e alma. Eu acho que por isso que deu tanto certo. Essas iniciações é o que eu aconselho hoje todo Iaú que vai fazer santo. Ah, vou procurar casa de paigo, vou procurar casa de pai. Tanto pai de santo legal, tanta casa legal. O que não cabe dentro da religião, né, é esse jogo, essa rinha, a briga não é do orixá, essas confusões não é do orixá. Sobre a comunidade, né? Quando eu cheguei no terreiro, eu não sabia cortar um frango, não sabia tocar no frango. E eu fico pensando na relação que a comunidade ela tem com a gente que chega, né? A gente que chega corpo estranho, estrangeiro, ali naquele espaço. E o quanto ela se movimenta para te abraçar e para te ensinar como são, né? Como é que é o caminho ali dentro. E o tanto que eu pude aprender, né, a lavar uma roupa, a cortar uma galinha. Então eu vi força, né? Eu tive muita força para lidar com essas adversidades, forças essas que os meus irmãos me deram, ensinamentos que os meus irmãos me deram também, e que a minha comunidade de santo me deu, e que eu bebi, e sou infinitamente grata também, porque eu carrego para toda a minha vida. Kumari é uma panela, gente,
entregar uma panela como um espelho. Né? A casa de Umbanda é legal, muito legal. A casa de Queto é legal, a casa de Jeje. Então, para mim, até a igreja católica, a igreja evangélica, para mim, todas as religiões são boas. Todas as religiões, sem nenhuma distinção, né? Sem nenhuma distinção de uma para outra. Para mim, todas as religiões. Quando contava a história dos meus antepassados, uma história de luta, de resistência, não uma história somente de escravidão, mas uma história de muita luta, de muita resistência, de muita força. Então o terreiro de Candomblé, ele conta essa história que foi tão ofuscada, né, pela demonização da religião afro-brasileira, foi tão ofuscada pelos tantos processos de embranquecimento e projetos de embranquecimento que a gente teve, de mostrar o negro sempre como esse indivíduo nesse lugar de submissão, de escravidão. Tamanha força que a gente teve para organizar uma religião em que todos os nossos saberes iam ser guardados, um lugar onde não poderia ter sido tomado, né, pelos colonizadores. Então, eu só consigo dizer com muita alegria do Candomblé o quanto é uma religião que me representa, o quanto foi uma religião que me resgatou, que resgatou minha ancestralidade e a ancestralidade dos meus. E eu acho que é missão, essa é a minha missão, esse é meu chamado, carregar sacola o dia inteiro, como você viu, escolher o barro a dedo, escolher o ferro a dedo, escolher a louça, sentar, com diversas noites eu sentei, costurar a roupa do Iaô. Eu acho que a figura do Babalorixá, ela transcende a isso tudo, porque o Babalorixá, ele tem que saber cozinhar, ele tem que saber fazer roupa, ele tem que saber viajar para comprar tudo, então ele tem que ser completo. Então é missão, né? Eu fui escolhido para tomar conta dessa casa, fui escolhido para tomar conta do Aramefal da Ilê, e para mim, assim, como eu sempre disse, para mim, dentro da minha casa, dentro do nosso axé, não tem diferença de um abião para um babalorixá. Todos nós estamos em função do orixá, a gente é servo do orixá, não tem essa do maior, do menor. Onde eu acho que o santo começa aí, quando a gente começa a escolher a louça, que a gente começa a escolher o barro. Acho que a feitura, a iniciação no Candomblé, a tão popular feitura de santo, começa aí. Eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar essa rota com ele aqui em Salvador. Eu vi o quanto é difícil, né, para que um Iaô seja colocado, para que eu estivesse entrando em 2019, foi muito difícil. Ele teve de ir a Salvador, tudo pelo meu orixá, né? Escolher a louça, o barro a dedo, né? Às vezes com recursos financeiros muito precários e tudo, mas tudo escolhido assim, da melhor qualidade possível, porque era pelo orixá. Então, um outro ensinamento, né, de que para o orixá, para o nosso sagrado, para a gente, deve ser o melhor, independente das condições. Então, a pandemia, ela nos fez pensar em diversas situações, principalmente no litúrgico, né? Porque o Candomblé não se faz Iaô sozinho, né? Não se inicia Iaô sozinho. E nessa pandemia eu tomei todas as cautelas. No início, em março, né? O ano passado eu iniciei 14 pessoas com todo cuidado. A gente mora num sítio, que isso ajuda bastante, né? Eu tranco todo mundo, a gente fica aquele período e graças a Deus muita responsabilidade, sem festa, mas acho que não pode parar. Eu acho que a gente está se reinventando, está se remodelando. É claro que você não vai bater Candomblé público, é claro que você não vai fazer festa para Iaô. Primeiro que lá em casa nem Iaô não tem nem festa de saída, mas rezar é importante. A gente compra tudo como a gente está fazendo agora. Dá um tempo ali de 14, 20 dias para começar as iniciações. E eu tenho me remodelado, tenho me reinventado. Eu acho que
O Oxóssi é ilimitado, eu sempre falo que ele é ilimitado. O Oxóssi não vê limites e tal, mas ele também é cauteloso. Eu sou bem isso, que é meu santo. Eu sou ilimitado, mas cauteloso ao mesmo tempo. Eu acho que eu tenho esses dois temperos do meu santo, eu tenho esses dois temperos do meu orixá. Eu ouço, né, eu compreendo os sinais. O Oxóssi, ele fala pelos sinais, pelas aquelas coisas, né? Não acredito nem que ele tenha audição. Ele só vai pelo chamado ali. Eu sou muito disso. No meio da pandemia do ano passado, todo mundo dizia, você é louco, vai botar Iaú, vai fazer e tal. E graças a Deus estamos todos bem e assim vai ser. De quanto a gente pode ser caridoso pelo outro, quanto a gente pode fazer pelo outro também, não é mesmo? Quer dizer, é uma pessoa que não tem um laço sanguíneo com você, e aí, pensando numa situação, e aí de repente ele abre mão, inclusive, de coisas pessoais suas, para que você possa entrar, não é? Então, o que eu consigo pensar é do quão grata eu sou ao meu pai que me iniciou, quão grata eu sou à minha comunidade por ter me aceitado, quão grata eu sou aos meus orixás por terem me colocado onde eu estou hoje. A palavra, né? Ori, cabeça, chá, guardião. Então a palavra orixá está dizendo o guardião desta cabeça. Então o babalorixá, o sacerdote, a pessoa que vai te iniciar, ele está escolhendo ali uma pessoa para guardar a sua cabeça. E a minha é guardada e sempre será eternamente guardada por Oxóssi, por meus ancestrais, por aquilo que eu acredito. Então todo Iaú que vai fazer santo, a primeira coisa que ele tem que ter é segurança. Eu acho que essa é a palavra correta. Ele tem que ter segurança naquilo, né, no sacerdote que ele escolheu. Se ele gostou de fulano de tal, analisa. Lá em casa nós temos a Biane de 10 anos, né? Como teve gente que se iniciou aos 3 meses lá. Então nós temos esses exemplos para contar. Nós tivemos a Biane de 10 e a O de 3, e tudo é no tempo do orixá. Qual que é o dia de você fazer santo? Talvez você pode chegar hoje e amanhã você se iniciar. Como talvez você pode ficar 30 anos. Como tem os abianos de santo lavado no nosso axé, né? Lavou o santo, assentou o santo e tá lá, aguardando o momento certo, a questão do chamado, né? E eu tenho muita alegria em dizer, em assumir, não tenho reclamação, né? Porque essa rigidez era o que eu precisava. Eu sempre muito flexível, o artista ele tem dessas, né? Super flexível com as coisas, e no terreiro não é rigidez, é postura, né? É a dignidade do teu orixá que você carrega no pescoço e carrega no seu corpo inteiro. Então são essas condutas, são essas coisas miúdas e belíssimas que eu carrego diariamente dos ensinamentos do candomblé, de ter me iniciado, e de ter entrado no Aramé Faldeio. Passar, né? Tudo de bom ou de ruim que a gente vive na vida passa. Um dia eu acredito muito nessas passagens nele. Isso aí vai passar, daqui a pouco tudo termina e a gente disse, vamos ter boas histórias para contar, e essas são mais boas histórias e são um desafio nesse momento de pandemia agora, não só a iniciação do Iaú, como ministrar o terreiro, como conduzir o que era festa virar reza interno, e aí ter a necessidade das pessoas que vão para rezar, né? E a fé onde fica? Eu acredito que tem que ter. Então a gente vai dando esse jeitinho, essas limitações, e com essas ilimitações a gente vai fazendo o sagrado e ele vai acontecer.